guilty of the blood and the body of the Lord. Mas se vocês observarem, a Bíblia diz: aquele que come e bebe indignamente será culpado do sangue e do corpo do Senhor. You've got to live a life that before the people and before God and the people that shows that you are sincere. Vem, vocês têm a vida que diante das pessoas, e diante de Deus e das pessoas, que mostra que você é sincero. Just a moment longer. Agora apenas um momento mais. Now, in the Old Testament, when the sacrifice was made Agora, no Antigo Testamento, quando o sacrifício era feito, a statute or an ordinance, um estatuto ou uma ordenança, and so is water baptism an ordinance. E assim é o batismo na água, uma ordenança. So is feet washing an ordinance. Assim é o lava-pés, uma ordenança. So is the Lord's Supper an ordinance. Assim é a ceia do Senhor, uma ordenança. Blessed is he who does all of his ordinances, keeps all of his statutes, all of his commandments, that he might have a right to enter into the tree of life. Bem-aventurado é aquele que cumpre todas as suas ordenanças, guarda todos os seus estatutos, todos os seus mandamentos, para que ele possa ter direito à árvore da vida. Now, notice in this now, that in that first, agora observem nisto agora, que naquele primeiro, when it was first an ordinance of God, quando isto foi primeiro uma ordenança de Deus, bring a sacrifice to the church, para trazer um sacrifício para a igreja, and to the temple and the altar, e para o templo e o altar, offer your gift and for your sins, e ofertar seus dons e por seus pecados, the sacrifice of a lamb. O sacrifício de um cordeiro. Well, I can just imagine seeing some Jewish brother coming down the road. Bem, eu posso realmente imaginar algum irmão judeu descendo a estrada. Knowing he was guilty, and he goes to the altar or brings his fat ox, a bullock or whatever he had. Sabendo que ele era culpado, e ele vai ao altar ou traz seu novilho gordo, um boi, o que ele tivesse. A lamb, something, he brought it down the road just as sincere as he could come. Ou um carneiro, boa noite com cordeiro, Jesus. alguma Que coisa. Deus os abençoe. Ele trazia aquilo caminho Estamos abaixo, aqui tão mais uma vez sincero na casa quanto de podia Deus. vir. A escritura vai ser Walked o there, livro de 2 keeping São God's Lucas, ordinance just as sincerely as he capítulo could. 24, Ele verso andava 12 em ali em diante. cima guardando as ordenanças de Deus realmente Lucas, tão sincero capítulo quanto podia. 24, do verso 12 And he laid em his hands diante. up on it, confessing Nós his vamos sins. cantar o hino de Então número ele colocava suas mãos 302. sobre isto, Rude confessando cruz se seus erigiu. pecados. And the Dela priest placing dia his fugiu sins com upon the lamb. emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus
o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o hino de número 299. Quero estar ao pé da cruz. E tão rica fonte corre franca salutar. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca salutar. De Sião no monte, sim na cruz, sim na cruz, na cruz me glorio, até que ao fim vá descansar no alvo além do monte.
a tremer ao pé da cruz. Graças, amor, achou-me. Amém, aleluia. Raios seus mandou-me, sim, na cruz, na cruz me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio, sempre a cruz, Jesus, meu Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Ligar-me, sim, na cruz, sim, na cruz, na cruz me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio, junto à cruz, ardendo em fé, sem temor, vigio, até que a terra ossa e ver, santa além do rio, sim, na cruz, sim, na cruz, na cruz me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Amém, glória a Deus. Vamos cantar ainda o hino de número 50. Soberania, alturas santas voarei. Jesus um dia me chamou e eu aceitei. Ao seu chamado ajoelhado eu caí. Ao pé da cruz Jesus meu rei me perdoou. Não? Vocês não conhecem esse hino? Não? Não? É fácil, vamos aprender, aí. Põe ali. Sei. Peraí, tô fora. Soberania, alturas santas voarei. Jesus um dia me chamou e eu aceitei. Ao seu chamado... Tá alto, tá fora. Tô fora do ritmo. Achei que vocês sabiam ele. Soberania, alturas santas voarei.
Jesus um dia me chamou e eu aceitei. Ao seu chamado, ajoelhado eu caí. Ao pé da cruz, Jesus, meu Rei, me perdoou. Soberania, pra todo mundo tu mandava, por seus discípulos foi acompanhado por toda parte. Sempre, sempre seguirei. Jesus um dia me chamou e eu aceitei. Soberania, lá terminarei meu pranto. Nesta cidade, ó, quão grande és o encanto, glorificando todos com palmas nas mãos. É este povo que vai sair da tribulação. Soberania, a tua igreja subirá. Em breve um dia a trombeta soará. Oh, que tristeza nesta terra ficará. O fim está perto, pois as portas vão fechar. Deu para pegar mais ou menos aí? Eu sou ruim de música, eu não sou bom, eu sou ruim. Mas deu para pegar mais ou menos? Vamos de novo. Soberania. Soberania, alturas santas voarei. Jesus um dia me chamou e eu aceitei. Ao seu chamado, ajoelhado eu caí. Ao pé da cruz, Jesus, meu Rei, me perdoou. Soberania, pra todo mundo tu mandavas, por seus discípulos foi acompanhado por toda parte. Sempre,
sempre, sempre seguirei. Jesus um dia me chamou e eu aceitei. Soberania, lá terminarei meu pranto. Nesta cidade, oh, quão grande és o encanto, glorificado, todos com palmas nas mãos. É este povo que vai sair da tribulação. Soberania, a tua igreja subirá. Em breve um dia a trombeta soará. Oh, que tristeza nesta terra ficará. O fim está perto, pois as portas vão fechar. Amém, glória a Deus, aleluia. Eu achei que vocês sabiam este hino. Estamos aprendendo mais um hino. Vamos orar pelos pedidos de oração. O irmão André para fazer essa oração. Faz essa oração pelos pedidos. Pai Celestial, Pai amado, te agradecemos por esse dia maravilhoso, Senhor. Também, como não temos pedido de oração, creio que no coração de cada um há pedido, Senhor. Te pedimos, o Senhor possa fazer com o coração de cada um o seu pedido, Senhor, abençoando e santificando, Senhor. Ó Senhor, te agradecemos por este culto maravilhoso, que nesse agora aqui estamos na sua presença, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, que tem nos dado, Senhor. Muito obrigado por o Senhor ter dado a saúde, a fé, a sabedoria, a nossa proteção de cada dia, Senhor. Muito obrigado por o Senhor estar sempre do nosso lado, Senhor, nos fortalecendo, nos apoiando. Te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos colocar de pé para a leitura da Bíblia. Livro de 2 São Lucas, capítulo 24, verso 12. Diz assim: Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu o lenço, os lençóis postos sós,
e retirou-se, maravilhando consigo mesmo do ocorrido. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: está tu só peregrinando em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fossem ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, e já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres haviam dito. Porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios, tardos de coração, para crer tudo que nécio e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, sabemos, ó Deus, que todas as coisas que o Senhor tem padecido foi por causa de cada um de nós aqui nesta noite, ó Pai. Sabemos que o teu sangue vertido ali no Calvário nos comprou e nos garantiu total e plena vitória, ó Pai. Por isso nós cremos na virtude do Espírito Santo, ó Pai, porque é Ele que intercede por nós quando nós fraquejamos. Pedimos agora, ó Deus, que o Senhor abençoe a leitura da Tua palavra, ó Deus, nos nossos corações e acrescente as bênçãos a cada um de nós, ó Pai. Que cada um seja abençoado segundo o desejo e a intenção da sua alma, ó Pai. Pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Prenderam o Filho de Deus perante Pilatos, ele foi levado sem pena e sem compaixão. Pela multidão ele foi condenado. E quando ele sentiu sede, vinagre lhe deram para beber. E numa cruz pendurado ali transpassaram o Filho de Deus. Rasgaram as suas vestes e ali o crucificaram.
Jesus, já quase sem voz, disse ao Pai: tudo está consumado. O véu do templo rasgou-se, o sol se escureceu, a natureza chorou, a terra tremeu quando ele expirou. Então, ao terceiro dia, Madalena e Maria ao sepulcro chegaram. O anjo do céu desceu, a pedra removeu e ali se assentou. O anjo disse às mulheres: vieram buscar a Jesus, mas ele já ressurgiu, vede o túmulo vazio, ele ressuscitou. Rasgaram as suas vestes e ali o crucificaram. Jesus, já quase sem voz, disse ao Pai: tudo está consumado. O véu do templo rasgou-se, o sol se escureceu, a natureza chorou, a terra tremeu quando ele expirou. Rasgaram as suas vestes e ali o crucificaram. Jesus, já quase sem voz, disse ao Pai: tudo está consumado. O véu do templo rasgou-se, o sol se escureceu, a natureza chorou, a terra tremeu quando ele expirou. Amém, graças a Deus. Nós vamos meditar um pouquinho nesta noite a mensagem: ide e dizei aos meus discípulos. Mombrana diz assim: vamos observar. Aqui vão estes dois de seus discípulos agora. Eles estão na estrada. Alguns deles saíram para pescar, e então estava de pé na margem, e ele olhou, e ele os viu ali, e ele disse: filhinhos, vocês têm pão? A primeira coisa que ele lhes disse foi: lançai vossa rede do outro lado. Eles tinham pescado a noite toda, não tinham apanhado nada. Esta é a maneira que é. Você está pescando do lado errado do barco. Então Jesus disse: lançai vossa rede do outro lado. E então, quando eles lançaram suas redes do outro lado e deram um puxão assim, haviam tantos peixes que até mesmo suas redes quase se romperam. Jesus podia ter dito para eles, que aquelas redes não ia funcionar, a rede velha. Mas ele não, ele disse: joga do outro lado. Jesus sempre usa o que nós temos para que nós possamos assim buscar Ele. O que nós temos para buscar Deus? É a fé. É com a fé que nós buscamos a Deus. E o irmão Brana diz aqui: aí está você, fé na palavra, vem? Você não poderia salvar ninguém. Pregar o evangelho da salvação não faz de você um salvador divino. Tanto quanto pregar cura divina não me faz um curador divino. Mas fé
Na palavra de Deus, na palavra falada de Deus, é que traz Deus à cena para você. Então nós temos um recurso nas nossas mãos que nós podemos usar ele qualquer hora, em qualquer situação que nós estivermos enfrentando. Porque a fé, ela vai buscar lá na eternidade aquilo que você precisa agora, no momento humano. A fé é para isso que ela foi dada para o cristão, para ela buscar de Deus o que você precisa para aquele momento. E a fé clama por Deus, a fé unicamente ela se alimenta da palavra de Deus, ela busca pelo que é eterno. Então, quando eles jogaram suas redes do outro lado, haviam ali tantos peixes que até mesmo as suas redes quase se romperam. E Pedro começou a olhar ao redor e disse: há somente um homem que poderia fazer isso. E ele olhou para trás na margem e ali estava ele, pão, peixe no fogo, pronto para eles. Pedro não pôde esperar até que o barco chegasse. Ele simplesmente pulou dentro d'água e ali foi ele encontrá-lo. Ele teve que se apressar. Oh, eu gostaria que cada pecador no mundo fosse assim hoje. Pedro o havia negado ali, ele saiu e chorou amargamente, ele havia orado, ele queria encontrar Jesus, ele queria chegar ali para que então ele pudesse cair aos seus pés. É o que nós estamos precisando, é cair aos pés de Jesus. Encontrar ele nós já encontramos. Agora estar aos pés da cruz, aos pés de Jesus, para nós receber o que nós estamos precisando. Oh, haviam dois ali, um chamado Cefas, e assim por diante, e eles estavam a caminho de Emaús, e eles estavam indo com os corações partidos e entristecidos. O homem que criou os céus e a terra, criou tudo que nela existe, agora ali derrotado numa cruz, sem roupa, despido. Que vergonha! Aqueles discípulos ficaram tão decepcionados. Mas sabe de uma coisa? Foi justamente ali naquele momento em que Jesus estragou todo o quadro de Satanás. Uma certa feita, um grande pintor recebeu uma inspiração e ele escolheu o prédio mais alto da cidade para ele pintar aquele quadro. E ele colocou ali a sua tela de pintura e ele começou a pintar aquele quadro. E toda vez que ele pintava, ele voltava, dava uns passos para trás e olhava como estava ficando aquela obra. E quanto mais aquilo ia chegando perto do seu ponto final, ele ia dando os passos para trás. Chegou um certo momento que alguém que estava num prédio alto também viu aquilo e correu lá, subiu até aquele prédio com uma lata de tinta. E quando ele estava pintando ali, que ele dava os seus passos para trás, quando ele estava quase dando o último passo para cair daquele prédio no precipício, aquela pessoa pegou aquela lata de tinta e jogou naquele quadro. Aí ele ficou muito chateado. Reclamou muito, ficou nervoso. Aquela pessoa disse: calma, deixa eu te explicar. Toda vez que você pintava e você queria ver um detalhe, você dava passos para trás. E cada vez que você dava passos para trás, você chegava mais perto do precipício. Mas o único jeito que eu tive de te salvar foi estragando o seu quadro. Agora, o único jeito que Deus tinha de nos salvar era estragando o quadro de Satanás, o quadro que ele pintou para Eva lá no Éden. Deus veio em carne humana e estragou este quadro para que nós pudéssemos ser inseridos ali. Nós somos um detalhe da obra-prima de Deus. Nós não podemos chegar à perfeição. Deus não chega à perfeição sem nós naquele quadro ali. Você é parte dessa obra. Deus tem você ali e você é um detalhe, você é importante para Deus.
Você é tão importante para Deus que Ele desceu para te salvar, para te redimir, para buscar a sua alma das mãos do inimigo. Hoje você não está mais na mão do inimigo, mas você está na palma da mão do Senhor Jesus Cristo, protegido pelo seu sangue. Irmão Branham disse uma vez assim: se o evangelho não estragar a sua vida, você não está no evangelho certo. O evangelho tem que arruinar muitas coisas na nossa vida. Ele arruinou muitos planos. Quantos tinham planos floridos para o futuro? Deus veio e muda o quadro. Não, você é meu filho, você é minha filha, o quadro é outro. Não é o que nós estamos vendo, mas é o quadro que Deus está vendo. E o mais importante, você é a obra deste quadro. E eles estavam indo com os corações partidos e entristecidos. E eles estavam indo falando sobre isto, o quão ruim era. E de repente alguém saiu dos arbustos. Um homem comum. Jesus era tão comum que apareceu no meio deles e eles não viram que era Jesus. Jesus era totalmente homem, ele era simples. O homem que criou tudo. E a Bíblia diz que ele não tinha uma cabeça, ele não tinha um lugar para reclinar a sua cabeça. Ele era tão simples que escolheu nascer num curral. A pessoa mais pobre, mais humilde que existe não nasce num curral, no meio de esterco. Jesus quis vir lá. Mas para quê? Para confundir os sábios e entendidos. Ele veio tão simples, de uma maneira tão simples, que o mais simples que existe pode reconhecê-lo. E de repente, um homem comum, não altivo, ou qualquer roupa diferente, não. O cristão é simples. O cristão é humilde. E ele se vestia como o restante de todos os homens. Ele usava seu cabelo, sua barba, exatamente como o restante deles usavam. Ele não era diferente. Ele não fazia nenhuma grande diferença. A Bíblia fala que ele não tinha formosura alguma para que o desejássemos. Era feio, era ser humano comum. Mas todas as vezes que aquele homem abria a boca, palavras de vida saía dele, que encabulava aqueles que estavam por perto. A Bíblia fala que somente uma vez Jesus escreveu na areia, e aquilo que ele escreveu ninguém viu. Mas o que ele deixou escrito para nós é muito maior. É muito grande, nós não podemos ver o que ele escreveu na areia, mas nós podemos ver o que ele deixou escrito para nós, colocarmos nas tábuas dos nossos corações. Sua vida prova, suas credenciais, o que ele era, sim. Assim que Deus deseja que sejamos, deseja que nossa vida seja as nossas credenciais. O que credencia um cristão para entrar lá na eternidade é a qualidade de vida espiritual que ele tem aqui. É o que está te credenciando lá para você chegar lá. É a vida que você vive. É vida vivida. Mensagem é vida vivida. Mensagem é experiência com experiência, experiência acumulando experiência, é de fé em fé, de glória em glória, é de luta em luta, mas é perseverando na fé que chegaremos lá. Sem perseverar na fé não chegamos a lugar algum. Jesus disse, não vai esperar as coisas tão fáceis, de braços cruzados. Lutem, tem que lutar. O reino dos céus é tomado à força, mas a força é contra a carne, é contra o sangue, é contra as coisas erradas, mas nós vamos chegar lá. Deus vai dar graça para cada um, vai dar condição, vai te levando. O cristão, ele é impulsionado pela fé, e a fé, ela é impulsionada pelo Espírito Santo. E todas as vezes que Deus impulsiona, a sua fé te leva para mais perto dele. Por isso que a noiva está numa plataforma de arrebatamento. A noiva, ela não está num lugar qualquer.
Nós estamos em uma plataforma de arrebatamento, esperando a hora de irmos para os ares. Então ele começou a andar e ele disse: irmãos, por que estáis tristes? Jesus notou que a tristeza estava com aqueles dois. E ele aproximou-se ali e começou a conversar com eles. E a respeito do que vocês conversam, eu gosto demais disto. Ora, eles disseram: és tu desconhecido por aqui, Senhor? Ora, ele disse: todo o país está dilacerado, aqui estamos. Ele diz: estamos em nosso caminho, voltando para casa. Ele diz: ora, Jesus de Nazaré, o profeta, nós pensamos com certeza que ele seria, quando ele veio, que ele seria o rei de Israel. E agora ele está morto, eles o enterraram, traspassaram-lhe o coração e o recolheram e disse: e este é o terceiro dia desde que tudo aquilo tem acontecido e ele foi morto. E disse: e algumas mulheres foram até o sepulcro e tiveram uma visão de anjos e voltaram e disseram que ele está vivo. Porém disse: nós não podemos crer naquela história, nós simplesmente continuamos. Quantas vezes nós paramos nessas coisas aqui também? Será que é verdade, Senhor? Será que isto vai acontecer? Será que nós podemos crer nisto? Então veio ele descendo por ali e ele disse: nécios, tardos de coração, vede porque não credes em tudo que os profetas disseram a respeito de Cristo, como ele deveria padecer, ressuscitar novamente no terceiro dia. Bem, quão indolentes sois vós. Observe quão lindo, que coisa, veja isto, Cristo no meio dos tristes e abatidos. É aí onde ele vai, no meio dos que estão tristes e abatidos. Quantas vezes nós estamos abatidos, tristes, deprimidos, parece que inconsolável. Deus vem e te anima, Deus vem e te consola, Deus vem e te esforça, Deus vem e te dá prazer na hora da angústia. Ele está no nosso meio. E eles estavam passando pela hora mais difícil e escura que já tinha visto. A hora mais negra para eles. Pensam, o Salvador veio, o Salvador está aí, agora o Salvador está no túmulo. Mas é isso, é aquilo que a gente tem pensado que devemos fazer e que fazemos pouco. É ler mais e orar mais. Se eles tivessem lido mais, eles não estariam surpresos com o que estaria acontecendo, porque já estava escrito. Eles tinham já a escritura dizendo que Jesus ia padecer, mas ele voltaria. E eles estavam passando pela hora mais escura que já tinham visto. Todas as suas esperanças tinham terminado. Eles tinham sido colocados para fora da igreja, das sinagogas, porque eles criam em Jesus. Agora ele, em quem eles haviam confiado, estava morto. E algumas mulheres tinham vindo com uma historinha de certa visão, e elas tinham visto alguns anjos para dizerem aos seus discípulos que ele se encontrara com eles na Galileia, que ele se encontraria com eles na Galileia. Mas eles não podiam crer naquilo, eles estavam tristes, abatidos demais para crer, chorando. E ali o amável Jesus apareceu no meio dos abatidos. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para animar a nossa fé, para encorajar a nossa alma, para dizer: eu passei por tudo que vocês ainda irão passar, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis o mundo. Outra coisa, era manhã, primavera de Páscoa.
ou melhor dizendo, era a primeira manhã de Páscoa. Jesus, a ressurreição de toda a vida, está vivo no meio da primavera, no meio do canto dos pássaros, no meio do desabrochar das novas flores. Jesus ressurreto estava na primavera, também vindo da ressurreição. Oh, irmãos, a primavera chegou para nós. Nós estávamos mortos, enterrados nos delitos de pecados, sem nenhuma chance. E um dia essa primavera chegou para nós, bateu na nossa porta e disse: eis que estive morto e hoje estou vivo. Eu estou batendo na porta e quem abrir eu entrarei e estarei com ele. A primavera chegou para mim, ela chegou para você. Nós não estamos perdidos, como que navegando e não sabemos aonde estamos. O meu barquinho, Jesus está dentro. O barquinho dele, Jesus estava lá dentro. Mas o problema é que o ser humano é muito natural. O que é humano é muito natural. É muito medroso. E as ondas começou a agitar o barquinho quase vira para cá, e eles pelejam, e acode daqui, acode de lá, e esse barquinho vira e não vira. E Jesus lá dentro dormindo, tranquilo. O irmão Brana fala, a fé sempre serena e tranquila, ela estará no seu coração. Às vezes você está passando por agitação, o barquinho está agitado, a coisa está virando, quase que está rompendo. Você, não, o barquinho vai virar. Mas a fé sempre serena e tranquila, ela estará no seu coração. E quando você estiver no momento de aflição, grite, Senhor, salva-me, Senhor, ou eu perecerei. Ele vai acordar essa fé na sua alma e vai dizer, aquieta-te, filho, aquieta-te, é eu que estou no comando, as ondas obedecem a mim. Talvez nós não vamos ter força para dizer, aquieta-te onda, aquieta-te problema, mas ele dentro da sua alma vai dizer, calma, quieta, para. Nós estamos ouvindo a voz do Espírito falar nas nossas almas. Oh, como ele andou por ali com eles. E começou a falar com eles, lhes dizendo, disse, bem, agora vocês deveriam crer no que os profetas disseram. Vocês deveriam crer que todas as escrituras que foram escritas a respeito de Cristo, como ele deveria sofrer, ressuscitar no terceiro dia e assim por diante, bem, eles estavam abatidos demais, ainda estavam adormecidos. Após algum tempo, depois que ele começou a falar, havia algo a respeito deste homem, que ele falava um pouquinho diferente dos outros homens. Oh, irmãos, quando nós temos essa unção por dentro, a nossa palavra tem ânimo, a nossa palavra tem vida, a nossa boca tem amor. Ele não era nada do nível habitual dos homens, não. Havia algo nele que parecia ter uma sinceridade profunda. Havia algo nisto que tinha um significado, e ele começou a explicar sobre as Escrituras, e ele era um ensinador das Escrituras, de como que os profetas disseram que Cristo morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Como seus corações começaram a arder, a esperança brotou. Algo havia acontecido. E o irmão Brana diz assim, quantas vezes ele tenha sentado no banco com você? Você vem, cabisbaixo. Será que Deus vai me ajudar hoje? Será que Deus vai falar alguma coisa comigo hoje? Você senta no banco, calado, quieto. O irmão Brana diz, quantas vezes ele tenha sentado com você aí no banco? Quantas vezes ele esteve com você nas suas horas de provas e problemas e que você não reconheceu? Quantas vezes ele estava no volante quando você quase foi morto naquele acidente, ou apenas evitou aquele acidente ou algo assim? Você não reconheceu que era ele, mas ele estava com você, ele te guardou, o anjo da morte não pôde te atingir, porque o anjo da vida estava acampado ao seu lado.
Oh, como Ele estava com você quando o barril estava vazio, quando a botija estava vazia e não havia nada para as crianças, não havia nada, como aquele homem chegou e colocou aquele alimento bem na porta, seja lá o que fosse. Aquele era Cristo e Ele está vivo hoje, novamente. Ele não está morto, mas Ele está vivo dentro do meu e do seu coração. Havia um certo homem que ele era incrédulo. Ele dizia assim: eu não acredito em Deus, Deus não existe. E na mesma cidade, uma irmã, viúva com vários filhos, sempre temente a Deus, sempre temente. E um dia aquela irmã passando por uma necessidade severa, fome, dificuldade, filhos pedindo alimento, e aquela irmã não tinha ninguém a quem recorrer. E aquele homem no carro na cidade dizendo que não existia Deus, que ele não cria em crentes, não existia coisas como crentes. E aquela irmã olhou para os seus filhinhos e disse: meus filhos, vamos recorrer ao único recurso que nós temos. Vamos orar e vamos pedir Deus por pão. Deus vai mandar pão para nós, não sei de que jeito, mas vamos orar e vamos crer, vamos pedir e esperar. Mas se Ele não mandar, nós continuaremos orando e esperando que uma hora o pão vai chegar. E aquela irmã se pôs a orar ali com os seus filhos, aquele homem na cidade dizendo que não existia crente, que Deus não mandava nele, que ele não acreditava em Deus. E aquela irmã de lá orando: Senhor, ajuda, o Senhor tem visto a nossa luta, nós cremos no Senhor, a necessidade, a dificuldade chegou, mas nós ainda cremos no Senhor, seu provedor para nós, Senhor. E aquele homem na cidade: não existe coisa como Deus. E alguma coisa bateu no coração daquele homem e disse: pare e compre pão e leite. Ah, mas eu nunca senti isso, que coisa estranha. Não, isso é coisa da minha mente. E foi embora dirigindo. E aquilo de novo bateu nele de novo: pare, compre pão e leite. Ele disse: não, isso não é certo, eu nunca senti isso, eu vou parar, vou comprar pão e leite. E ele parou, comprou pão e leite, e aquela irmã lá orando, pedindo Deus para mandar comida para os seus filhos. E aquele incrédulo dizendo: não existe tal coisa como Deus. E o certo que ele comprou pão e leite, ele disse: mas o que eu vou fazer com isso? Eu não como, eu não gosto disso, eu comprei isso para quê? Para que isso está dentro do meu carro? Pão, leite? Mas só pode ser alguma coisa estranha mesmo. E ele parou na porta daquela irmã, sem mais, sem menos. Ah, vou deixar isso aqui, ó, alguém abrir a porta aí e come. Eu não quero isso, o que eu vou fazer com isso? Ele parou na porta daquela irmã, deixou ali o pacote de pão, o leite e foi embora, murmurando que não existe tal coisa como Deus. E quando aquela irmã passou muito tempo ali dentro, trancada, orando, pedindo a Deus, e quando eles terminaram de fazer aquela oração, o filho dela abriu a porta e saiu lá fora. E quando ele saiu lá fora, o que ele encontra? Pão e leite para eles comerem. Ele pegou aquilo e voltou correndo para dentro de casa e disse: mamãe, olha o que estava lá na porta. Pão e leite, mamãe. Mas o que Deus estava fazendo? Mostrando para aquele incrédulo que Ele é Deus. Até o incrédulo trabalha para Ele quando Ele quer. Quando é vontade dele, não existe nada que impeça. Se só tiver um na cidade, ele foi incrédulo, não gostar de você, Deus vai fazer ele ir lá na sua porta, vai necessitar de você. Quantas vezes nós não passamos por isto? É muito difícil, irmãos, abrir uma igreja da mensagem com um vizinho não ficar perturbado. Se for uma denominação qualquer, não tem problema. Mas abre uma igreja da mensagem, mas é um problema. E geralmente é os que dá mais trabalho, é os que são mais crentes depois quando se converte. É os que têm a melhor experiência com Deus. E Deus trabalha de formas que nós não sabemos explicar, mas Ele trabalha.
Ele está sentado conosco aí no banco. E a fé que você tem está buscando tudo o que você precisa. Sabe o que esta fé está buscando? Ela está buscando a materialização daquilo que você crê. O que nós temos tanto ouvido, tanto crido por tanto tempo, agora a fé está buscando a materialização disto. A fé quer algo que é real agora. Ela quer buscar aquilo que está lá na eternidade. E você vai ter que ir para lá, porque isso não vai vir aqui. Primeiro você tem que ir para lá, desfrutar lá, passar bodas do Cordeiro, milênio por lá, para depois nós virmos para cá. Mas quando nós voltarmos para cá, isso aqui vai estar tudo restaurado. Não vai ter nada fora de ordem. Vai estar tudo em ordem. Nós vamos sair daqui e estará tudo bagunçado como está hoje. Mas quando Deus te trouxer para cá novamente, que surpresa será? Que paraíso! Ah, eu sou muito apegado a bicho, eu gosto de bicho. E eu fico pensando... Já pensou você sentar e passar a mão numa onça, num leopardo, num leão, chegar debaixo de um elefante, abraçar aquelas pernonas gordas dele e ele não fazer nada com você? Que lugar é este? Por que nós não vamos querer que as pessoas não vá para lá? Aonde você vai poder dar um pulo no mar e lá no fundo nadar com os tubarões, voltar e estar tudo em paz. Não vai ter perigo de nada. A fé te leva a ver coisas que o humano natural nunca vai te deixar ver. Mas a fé não te deixa no escuro. A fé te deixa no claro o tempo todo. Você pode estar passando por momentos sombrios, escuros, mas a fé ela está o tempo todo te colocando no claro. Não temas. Sabe o que o cristão é? Vamos ver aqui. Salmos capítulo 1, para nós terminarmos. Salmos capítulo 1. Olha o que o cristão é. O cristão é isso aqui, ó. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará, porque há uma bênção armazenada dentro de nós. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Nunca conseguem estar juntos. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos santos. Não, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor é que guarda o seu caminho. É o Senhor que te protege pela jornada, porque Ele conhece aonde você vai passar. Se você viver daqui mais 30, 40, 50 anos, Ele sabe por onde você vai passar lá. E o seu caminho já está guardado lá. O seu caminho está guardado desde o dia que Ele disse, haja e houve luz. O seu caminho na terra já está guardado. Não importa quanto tempo demorasse para chegar, o seu caminho está guardado. Por isso, guarda os teus pés por onde andares, guarda os teus pensamentos, guarde a sua fé, para que ninguém tome a tua coroa, porque a coroa de justiça está reservada a cada um de nós, e muito em breve receberemos ela. Deus abençoe. Vamos agora passar para a nossa Santa Ceia. Sola um...
Vamos ler o primeiro livro de Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Para São João capítulo 13, verso 12, diz assim: Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Você agora ore à sua maneira, consagrando o pão e o vinho para a sua santa ceia. Ore consagrando o pão e o vinho. Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado, ó Deus, de mais uma vez poder estarmos aqui na tua casa, ó Pai, para poder tomar da comunhão e provar que nós ainda estamos na batalha, lutando pelo teu nome, ó Pai. Senhor Jesus Cristo, aquele sangue vertido ali no Calvário, ó Pai, por cada um dos teus filhos, Senhor, ainda permanece o mesmo, ó Deus. O sangue tem valor para nós. Aquele sangue não perdeu valor, ele continua perdoando, ele continua curando, libertando, dando saúde, dando forças para cada um lutar, ó Pai. Pedimos, Jesus, que ao tomar esta ceia, este vinho, que eles possam, ó Pai, receber força do céu para caminhar, ó Pai. Assim como Elias caminhava com aquele pão e aquela água daquele ribeiro, Senhor, que eles possam caminhar outro tanto, Senhor, participando da comunhão, provando que ainda estão no corpo de Cristo. Jesus, unge a fé de cada um, abençoe cada um, a alma de cada um seja revestida com o poder divino. Consagramos, ó Deus, este vinho para esta santa ceia. Pedimos também, ó Pai, em favor deste pão, Senhor, o qual representa o Senhor ali na cruz, moído, Senhor, ferido, esmagado por nossas transgressões, mas ali, Senhor, foi quando o diabo foi derrotado, o inimigo ficou por terra, ó Pai, ficou aos teus pés, e nós queremos, ó Deus, também derrotar cada inimigo, que cada inimigo possa ficar
estar aos pés dos teus filhos, ó Deus, que cada um possa ter unção, vida vivida, força, Senhor, na alma e no espírito e no corpo, que cada um receba saúde, receba, Senhor, força para caminhar nesta jornada. Cuida de cada um, Senhor, pedimos, ó Deus, a Tua graça, perdoe os nossos pecados, que eles não sejam contados, ó Pai, mas que o Senhor possa ver em nós somente a vontade de fazer a Tua vontade, ó Deus. Ajuda-nos a cumprir o nosso papel aqui na terra, por isso santificamos e pedimos as bênçãos do Senhor sobre este pão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Nós vamos quebrar o pão, você vai orando em espírito, pelo seu irmão, pela sua irmã. Tendo Jesus partido o pão, diz: tomai e comei, fazei isso todas as vezes, comerdes em memória de mim. Partendo o vinho também, diz: tomai e bebei, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Nós vamos fazer isto em memória do Senhor Jesus Cristo, crendo no perdão dos nossos pecados e nas bênçãos remidoras. Vou tomar a ceia com o irmão André, e depois todos tomaremos, as irmãs, depois os irmãos.
Então, não desista, mas se, apesar de todo o seu esforço, seu filho não se interessar por alguma coisa espiritual, lembre.
Amém, graças a Deus. Mais um mês de vitória agora pela frente. Eu vou embora quinta-feira. Aí quando eu vim novamente, aí eu anuncio lá de Campinas. Mas vai ser pra passar frio. Vamos cantar o hino de número 125 para nós irmos embora? Tá bom, a gente vence mesmo, não tem problema não. Com frio ou com sem frio, com Jesus do mesmo jeito. Então nós viemos. 125, nota. Pá. Sabe esse? Sabe, Manice, esse? Sabe? Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, ó Filho do glorioso Deus, com glória eterna, glória divina, glória para sempre, glória, 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 com glória coroai, ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória eterna, glória divina, glória para sempre, glória, 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 com glória coroai, ó perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, o Deus varão conquistador, com glória eterna, glória para sempre, glória divina, glória, 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 com glória coroai, ó raças, tribos e nações, ao Rei divino, ao Rei divino, a quem quebrou os grilhões, com glória eterna, glória para sempre, glória divina, glória, 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 com glória coroai. Amém, glória a Deus. Quando vocês duas, você também canta, não canta, irmã Rebeca? Canta, com as três aqui, vocês cantam junto, não canta? Canta, não canta? Canta. Então, irmão Felipe, então o senhor está encarregado de... Não sei que dia que o senhor vai lá, se o senhor vai com sua mãe terça ou sábado, o senhor já compra um microfone e 3 cabos. Aí vai ficar 3 microfones ali para as meninas e falta um cabo, né? E um microfone, né? Então o senhor compra um cabo, um microfone e 2 cabos lá. Aí vai ficar bom. Hã? Irmã Débora? Eita, então a igreja toda vai sentar aqui na hora do cântico, ó. Vai ficar bom, aí. Uma igreja é um conjunto, aí. É bom, aí. Só faltou você agora, irmão André, no violãozinho. Vai treinar, vai ficar bom. Vai ficar bom.
Vamos todo mundo. O certo é todo mundo estar envolvido nas coisas de Deus. Enquanto nós estamos envolvidos nas coisas de Deus, o tempo passa e a gente não vê. Fora disso, o tempo vai passando e a gente vê que o tempo está passando. Mas junto com Deus, o tempo passa e a gente não vê. Vamos colocar de pé. Vamos fazer uma oração e nos despedirmos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido de mais esse dia podermos estarmos na Tua casa, ó Deus, sabendo que todo este tempo ocupado com o Senhor há uma recompensa divina, Senhor. Pedimos que o Senhor guarde cada um de volta aos seus lares, debaixo da Tua mão de graça e misericórdia, livrando de todo mal e todo perigo, ó Deus. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa semana, livra-nos de todo mal, todo perigo, guarda o nosso trabalho, os estudos, e assim que o Senhor esteja com cada um de nós, ó Pai, te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Deus os abençoe, volte para casa abençoados. Se Deus permitir, amanhã à noite mais um culto de oração e quarta-feira mais outro culto. Deus os abençoe. Pentecostal para começar em sua igreja.